Olá, tudo tranquilo com o nono ano da Escola Jonas Alves de Souza? Por aqui também tudo tranquilo. Estamos retomando uma aproximação. Até esses dias estávamos trabalhando muito mais a nível de recuperação de conteúdos e revisão desses conteúdos. Hoje a proposta é um pouco mais audaciosa de nós trabalharmos a partir de uma videoaula os conceitos da sociedade urbana e industrial. Eu sugeri a vocês que vocês dessem uma observada no livro de vocês, na página 46 e seguintes, que traria esses conceitos. Então, com a observação de vocês lá no livro e com os comentários que eu vou tecer a partir de uma apresentação de slides, a gente pretende fazer com que vocês compreendam um pouco melhor a proposta, que é entender o que é essa sociedade urbana industrial que nós vivemos no Brasil e no mundo. Então, vai ser a partir de uma série de slides, eu vou projetar a apresentação dela na tela para vocês, e a partir dessa apresentação nós vamos tentar discutir um pouco o conceito dessa sociedade urbana industrial. Lá no 8º ano, se vocês lembrarem, a gente já abordou um pouco esses conceitos, e no início desse ano nós também abordamos um pouco esse conceito, porque a gente falou sobre a geografia, ou melhor, a globalização a partir da geografia da produção e do consumo no 8º ano. E no início desse ano a gente falou da geografia enquanto globalização a partir da organização do espaço geográfico, que era organizar o espaço geográfico a partir dos modelos de economia, o modelo capitalista e o modelo socialista. Agora a gente traz aqui para vocês o espaço geográfico e a industrialização a partir de alguns conceitos. O conceito de produção do espaço geográfico, como é que se dá essa produção do espaço geográfico, as diferenças que tem do campo para a cidade, dentro desse conceito de espaço geográfico, as diferenças provocadas pelas desigualdades sociais que a gente já apontou no 8º ano, retomou no início do 9º ano, ele volta a carga aqui nesse conceito. O próprio conceito de industrialização ao longo da história, vocês vão perceber que a gente vai emprestar momentos da história, que o professor de história muito provavelmente tem abordado isso com vocês, e a gente vai abordar também, e o conceito de urbanização e mecanização do campo a partir também do conceito de história desde o período da Era Medieval. A gente vai estar abordando isso nesse conjunto de slides. Muito bem. Então, como é que o ser humano produz espaço? Ele produz espaço de acordo com as suas necessidades. Uma das afirmações que eu fiz, bem no começo desse ano, é que, dependendo do grau de desenvolvimento tecnológico de determinada sociedade, ele altera mais ou altera menos o espaço geográfico. Essa é uma definição do grande geógrafo do Brasil, chamado Milton Santos. Então, dependendo do grau de desenvolvimento tecnológico que determinada sociedade detém, que ela aprendeu para si, ela tomou para si, ela é capaz de alterar mais ou alterar menos o espaço. Então, olha lá, as modificações provocadas pela própria natureza produzem espaço geográfico. No entanto, a relação cooperativa ou conflituosa que o ser humano estabelece com a natureza produz espaço geográfico. E as modificações implementadas de forma imperativa pelo homem também produzem espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é resultado da ação humana sobre a natureza. E as diferenças nas paisagens, o aspecto visível do espaço, são causados principalmente pelas diferenças técnicas e sociais de cada grupo humano, que é aquilo que eu abordei antes. De acordo com o grau de desenvolvimento tecnológico daquela sociedade, ela vai alterar menos
ou mais o espaço geográfico. Então, olha lá, aqui nós temos um ciclo vicioso, né, nesse sentido, nesse caso. A matéria-prima é transformada desde a sua natureza original pelo homem, que volta a ser matéria-prima por uma nova transformação, que volta à natureza originária e volta a ser humano. Então, do que ele está falando aí? Ó? O trabalho, a relação entre o homem mesmo e a natureza, ele gera um determinado produto. Podemos imaginar sem números de exemplos aí. Vamos tomar um exemplo clássico aqui. Essa caneca. Essa caneca, ela foi matéria-prima estava lá no campo, era um caulim, que uma indústria de porcelana foi lá e se apropriou desse caulim, transformou ela numa caneca de porcelana, e essa caneca de porcelana veio parar na minha mão. Então, ou seja, há uma transformação dessa matéria-prima, do material de natureza original, que o homem faz de acordo com a sua necessidade. Ele estava precisando daquela caneca, ele foi lá e transformou ela. Então, ele extraiu matéria-prima e transformou ela a partir do espaço geográfico, a partir da transformação do espaço geográfico, de acordo com a técnica que ele dominava. Né? Então, ele produz espaço geográfico. Aqui, a diferença do espaço geográfico. Duas técnicas, duas tecnologias. Claro que eu já fiz essa pergunta para vocês e agora não é possível a interação, porque isso é um vídeo gravado, mas a pergunta que vem é, isso aqui é tecnologia? O arado, o boi puxando o arado, que é conduzido ou direcionado pelo homem, isso é uma tecnologia? E aqui, um robô que faz várias atividades e que propicia o homem levantar um carro e manusear ele, apertar parafusos ou, enfim, colocar uma chapa de placa no carro, isso é tecnologia? Tanto um quanto o outro são tecnologias, né? Tecnologias mais ultrapassadas, que o homem comumente chama de técnica, e tecnologias um tanto quanto mais avançadas, que o homem convencionou chamar de tecnologia. Então, o que é técnica? São as ferramentas utilizadas pelo homem para facilitar a sua vida. E o que é uma tecnologia? É uma técnica avançada, então a tecnologia é uma técnica utilizada pelo homem que ele transformou, ele melhorou ela. Né? Exemplos, avião, robô, software e assim por diante. Então, isso são técnicas e tecnologia. As diferenças sociais. Como é que se dá a diferença da ocupação do espaço? Por que há diferença no processo de ocupação do espaço? Isso se dá muito em função das características que cada sociedade tem. Se a sociedade for um pouco mais igualitária, ela vai ter menos diferenças sociais. Se a sociedade for menos igualitária, ela vai ter mais diferenças sociais. Um bairro mais rico, outro bairro mais pobre. É curioso observar, e a gente já falou sobre isso, e aqui é uma crítica ao sistema capitalista. O sistema capitalista é inerente a ele as diferenças sociais. Ele já nasce com o sistema capitalista uma divisão de categorias dessa sociedade. Tem aqueles que têm mais e tem aqueles que têm menos. Tem aqueles que têm acesso a mais coisas e tem aqueles que têm acesso a menos coisas. Ele não vai discutir aqui, até porque não é possível, porque não tem interação, por que esse tem mais, por que esse tem menos. Não é essa a proposta. Apenas constatação de que no sistema capitalista é inerente, nasce com ele o processo de divisão social.
ou aqueles que têm mais e aqueles que têm menos, ok? Muito bem. A Revolução Industrial, ou o processo de industrialização que se deu a partir do desenvolvimento de técnicas e aprimoramento de tecnologias. Então, a Revolução Industrial foi um desenvolvimento de cunho científico, e é curioso observar que a primeira Revolução Industrial ela vai se dar no chão de fábrica. Quem cria as primeiras máquinas que vão transformar a sociedade a partir da Revolução Industrial foram principalmente os mecânicos. James Watt é um mecânico de chão de fábrica que percebeu a necessidade de mudanças naquele espaço territorial que era a fábrica e promoveu essas mudanças para que essas tecnologias que ele tinha transformado, afinal de contas ele tinha transformado a partir do conhecimento técnico que ele tinha, então ele transformou aquelas tecnologias para possibilitar uma maior produção. É claro que mais tarde esse conhecimento vai ser pesquisado cientificamente, e aí há uma carga maior de pesquisa científica, estuda-se exclusivamente para melhorias daquelas técnicas e daquelas tecnologias. Então, há uma maior modificação do espaço geográfico a partir das novas tecnologias. Aquilo que afirmamos lá no começo, ou no início dessa videoaula, que dependendo do grau de apropriação de tecnologia que tem determinada sociedade, ela tem maior ou menor alteração no espaço geográfico. A industrialização, então, ela vai se dar a partir do processo de desenvolvimento industrial com a Revolução Industrial. E ela modifica o espaço geográfico ao aplicar o conhecimento científico no processo produtivo. No tempo que eu iniciei a minha vida funcional, trabalhava numa fábrica e eu trabalhava numa das funções que era OEM, Organizações e Métodos. O que fazia um técnico de OEM? Eu fiz na minha adolescência um curso de ensino médio que era um ensino técnico. Eu fui formado em administração de empresas, e dentro do conceito de administração de empresas tinha uma disciplina que era organizações e métodos. Então, em função disso, eu trabalhei numa determinada empresa com OIM, organizações e métodos. O que a gente fazia? A gente cronometrava o tempo de cada função que a pessoa desenvolvia para acelerar o processo de produção. Então, a gente mudava, às vezes, a posição de uma bancada, a posição de uma pessoa diante daquela bancada, mudava, às vezes, o movimento que ela fazia com a mão ou o movimento que ela fazia com o tronco, e isso gerava uma maior produtividade. Do que nós estamos falando sobre produtividade? Produtividade é produzir mais com menos custo em menor tempo. Isso é produtividade. E isso é aquilo que acontece no processo produtivo, a partir do conhecimento científico. Então, as cidades cresceram a partir desse conceito, as fábricas atraíram os operários em busca de salários, de trabalho assalariado. Esse processo migratório fez com que inchassem as cidades, aí a gente tem daí o conceito de urbanização e o conceito de burguesia. As pessoas iam morar nos burgos, que eram as cidades, né? Com o salário do trabalhador surge uma classe consumidora, que vai consumir aquilo que era produzido a partir da industrialização, e a Revolução Industrial fornece os alicerces para a sociedade que nós conhecemos hoje como sociedade moderna. Aqui eu falei que nós íamos abordar um pouco a partir do conceito da ótica histórica, da história do capitalismo e do feudalismo, né? O processo de crescimento, o processo de
de transformação do espaço geográfico. Então, nós temos os servos se transformando em operários e os operários se transformando nos trabalhadores atuais. Por que trabalhadores atuais? É muito comum a gente ouvir os capitalistas hoje chamar não, eu não tenho um trabalhador, eu não tenho um operário, eu tenho um colaborador. É um nome bonito que se dá para um cara que é explorado na forma de trabalho, né? Então, na forma do trabalho, ele é explorado. Nós não vamos entrar no conceito e na crítica a esse sistema, porque muito provavelmente o professor de História vai fazer essa crítica. Mas é importante que a gente entenda esse conceito, que a geografia se apropria desses conceitos do feudalismo, do capitalismo comercial e do capitalismo moderno, para entender a transformação que acontece no espaço geográfico. Então, o processo de origem da industrialização se dá a partir disso. E aqui a urbanização e a mecanização do campo. Nós já abordamos isso lá no 8º e no 7º ano, que há uma migração do campo para a cidade de forma muito forte, em função da mecanização que acontece no campo. Essa mecanização expulsa a grande quantidade de trabalhadores braçais que tinha aqui para a cidade. Eles não vão para a cidade porque eles estão em busca de emprego, eles vão para a cidade porque o emprego deles sumiu no campo. Então, eles acabam indo em direção à cidade. E lá eles vão buscar uma outra função, nesse caso, na função de operário nas fábricas, né? Então, há um aumento da população urbana, há um aumento das áreas cultivadas, há um aumento da busca por alimentos, e essas transformações alteram a paisagem rural e o espaço geográfico. Há uma introdução de máquinas, a Revolução Industrial, aquilo que ficou conhecido no Brasil também de Revolução Verde, no cultivo e na colheita, e nesse sentido, supostamente, estaríamos produzindo mais. Como estaríamos produzindo mais, nós teríamos menos necessidades, né? Então, a gente tem menos pessoas passando fome porque tem mais alimentos sendo produzido. É claro que tem sarcasmo na minha afirmação. Nós sabemos que há uma grande quantidade de alimento produzido, no entanto, esse alimento não chega à mesa de todas as pessoas do planeta. Nós temos inúmeras populações inteiras morrendo de fome em função de que esse alimento não é para alimentar pessoas, mas é para engordar o bolso de alguns. Ou seja, o alimento produzido não é para alimentar, o alimento produzido é para enriquecer alguns. Em função disso que existe uma má distribuição desses recursos, e aí essas pessoas não têm acesso a essa produção, dessa riqueza produzida. Ok? E aqui, para finalizar, o conceito do feudalismo, que vai estar envolvido no conceito da produção do espaço geográfico, desde o feudalismo até a chegada do capitalismo. Então, no feudalismo nós tínhamos uma produção essencialmente rural, que passa para uma produção urbana, que chega no conceito do capitalismo, onde se encontram as tecnologias e as máquinas que vão transformar cada vez mais esse espaço geográfico, aumento de área cultivada de pastagens e indústrias nas grandes cidades. Era isto. Então, estamos encerrando essa apresentação. E encerrando também a nossa primeira proposta de videoaula. Espero que tenha atendido às necessidades. Essa videoaula tem o intuito de fazer com que a gente pense um pouco sobre aquilo que se propõe nessa modalidade de ensino à distância, porque nós estamos vivendo um momento excepcional de isolamento social,
não necessariamente isolamento, mas afastamento social, e esse afastamento social, a partir da proposta da CEMED, de Jaraguá do Sul, as aulas são, então, nesse caso, à distância. Então, é uma proposta para nós tentarmos interagir. Nas próximas aulas, creio que nós vamos fazer uma aula no modelo de webconferência, e a gente vai poder interagir, vocês vão poder perguntar, que é o que a gente espera, né? Porque é muito complicado você estar de um lado aqui, imaginando que alguém vá assistir, ou talvez vá assistir essa videoaula depois. Mas é o que nós temos para o momento. Um grande abraço e nos vemos nas próximas aulas.